Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito prazer, para você que não me conhece ainda, eu sou o Rafa aqui do canal da RNEC Indicadores e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso roadmap de atualizações do nosso robô de VWAP Bands para a plataforma MetaTrader 5, tá bom? A gente já tá com algumas atualizações, o robô já tá rodando já há algumas semanas. Cara, tá muito top o robô, ele tá rodando 100%, cara. O pessoal tá gostando muito, graças a Deus, tô tendo muitos feedbacks positivos do robô pro meta. Ele tá rodando assim, cara, excepcionalmente bem. Então, como o robô já está funcionando muito bem, a gente está fazendo algumas atualizações e algumas questões mais visuais e de informações aqui para vocês. Como vocês podem ver, a gente já tem um painel um pouco diferente, tem um painel secundário que eu adicionei aqui no robô, com informações financeiras e tudo mais. Então vocês vão ver que o robô está um pouquinho diferente daquele que a gente lançou no primeiro vídeo, mas no seu core ele continua o mesmo, é o mesmo setup, é a mesma automação, funciona perfeitamente bem, tá bom? Então olha só, eu vou apresentar para vocês esse roadmap, vocês vão acompanhar passo a passo do que a gente fez, de todas as atualizações. A gente já está na versão 1.3, então temos 3 atualizações aí que foram disponibilizadas ao longo desses dias, desde que a gente fez o lançamento. E, cara, eu quero aproveitar para fazer um convite para você. Se você ainda não fez o download, se você ainda não baixou o robô, se você não testou ainda, cara, entra no link que tá na descrição do vídeo aqui embaixo, faz o download do robô pro MT5 e faz os testes, mano. Eu tenho certeza absoluta que você vai curtir muito a forma operacional dele. Você vai ver que ele tá rodando perfeitamente bem. Você pode testar no índice, no dólar, em forex, em ações, em papéis, em commodities, cara, em qualquer coisa que você quiser. Ele funciona tanto em contas net quanto em contas red, então não tem nenhuma trava, não tem nenhum problema, tá bom? Para você testar, obviamente, ele vai funcionar só em contas demo. E aí, caso você queira adquirir ele para rodar em conta real, o link está na descrição do vídeo aqui embaixo também. Então sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês o nosso roadmap. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para você poder acompanhar, porque eu criei um site, um Notion na verdade, né? Não um site assim, uma página do Notion. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu arrastar ele para a tela aqui para poder abrir para vocês, ó. Então a gente tem aqui o nosso robô de gradiente VWAP Bands do MetaTrader 5. Vocês já podem acompanhar aqui, tem um VWAP Bands, tem um conteúdo em vídeo, que é justamente o passo a passo, e ele vai carregar aqui o nosso vídeo, que está aqui no canal do YouTube mesmo, você pode acessar. Foi o último vídeo que eu coloquei sobre esse robô. E tem aqui o nosso roadmap. Então aqui a gente já tem as versões que foram implementadas, versão 1.1, 1.2, 1.3. Essa versão 1.3 aqui foi a última que eu estou disponibilizando hoje para a galera do Drive, tá bom? E tem as planejadas. Aqui eu só tenho uma coisa que eu ainda não tive tempo de poder implementar 100%, mas que daqui a pouquinho está chegando, beleza? Então, olha só, aqui a gente tem as versões 1 para operar 24 horas, versão 1.2 e versão 1.3, beleza? Então tá aqui tudo certinho. Você pode acompanhar tudo por esse link que tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer sugestão, só entrar aqui, acompanhar bonitinho, e aí você vai abrir, ó, você vai ver que tem, cara, ficou daorinha pra caramba, porque discrimina certinho, ó, tudo, tá vendo? Tem as travas, tudo mais, correção nas travas, o toggle aqui, verde, vermelho. Cara, então ficou bem completo isso daqui. É um passo a passo mesmo, uma documentação para você poder saber o que, que o robô está fazendo, o que, que o robô está operando, o que, que a gente está melhorando, o que, que a gente está mudando. Enfim, ficou bem legal, ficou bem bacana isso daqui. Então vamos lá para o robô que eu quero mostrar para vocês justamente isso daqui aqui na tela com o nosso EA. Então, olha só, esse robô aqui do dólar ele já está travado com a trava de ganho aqui. Como eu estou gravando o vídeo e ele está rodando aqui no fundo, eu vou colocar a trava de gain. Eu vou aumentar ela aqui só para vocês, só para a gente poder deixar ele rodando, tá, cara? Vamos lá. Vou colocar como 500 aqui, só para liberar o robô e a gente conseguir acompanhar ele operando. Viram que ele, só de eu ter mudado lá, já posicionou as ordens, cara, ele tá muito top. Ele tá rodando muito bem, na moral. Tá muito 100%. Vamos lá então, pessoal. Na primeira atualização, na 1.1, a gente fez melhorias drásticas no sentido de operação do robô mesmo, sabe? De várias opções que tinham alguns problemas ou coisas que o pessoal sugeriu, a gente já fez essa mudança, já atualizou. E a primeira alteração foi o fato de ele poder operar 24 horas, né? Para o pessoal colocar no mercado Forex. Então, olha só, vindo aqui nas configurações, você clica aqui na engrenagem, ele vai abrir a sua caixa e você tem a opção agora de colocar aqui, ó, 24/7 trade window. Então você consegue colocar, se você deixar isso aqui como verdadeiro, ele vai operar 24 horas, não vai ter horário de início nem de fim. Se você colocar como falso, quer dizer que ele não está operando 24 horas. E aí você tem que seguir aqui a janela de start e a janela de fim, beleza? Então no trade window você consegue operar 24 horas, colocando como verdadeiro. Se você colocar como falso, ele vai seguir aqui o horário de início e o horário final. Uma outra coisa que o pessoal pediu foi o seguinte: fala assim, Rafa, cara, já que a gente vai operar vários mercados e tudo mais,
tem ativos que geralmente só sobem e tem ativos que geralmente estão numa tendência de baixa há muito tempo e só descem. Então, será que você não consegue colocar uma trava para o robô só comprar, só vender ou fazer as duas operações? E aí foi justamente isso que eu adicionei aqui, tá bom? Então, nas configurações básicas, além do número do EA, você consegue também colocar o Trading Direction, você consegue mudar a direção do trade. Aqui ele está configurado para compra e venda, mas aqui você pode configurar somente para compra, somente para venda e para as duas direções, tá bom? Então isso aqui é muito legal para, por exemplo, mercados que só sobem, como, por exemplo, você está numa tendência de alta do ouro, do S&P, ou enfim, Forex, tem alguns pares de moedas que estão caindo muito, e aí você quer que ele opere só vendido, tem alguns pares que estão subindo, e aí você quer que ele opere só comprado. Então você tem essa possibilidade aqui, através desse parâmetro, Trading Direction, e você consegue colocar somente compra, somente venda ou ambas as direções, beleza? A gente tinha um outro problema interno também no código, que era o da fonte do ativo. O pessoal me questionou, Rafa, pô, tô mudando aqui, eu queria que isso aqui ficasse maior. No caso, o tamanho da fonte do ativo aqui do fundo. Então, eu corrigi isso, e aí se você colocar que está como 20, se você colocar como 50, no caso ele vai aumentar o tamanho da fonte. Tá vendo? Antes isso aqui estava com problema, eu não tinha colocado a variável aqui da fonte como input, e eu corrigi esse problema internamente no código, uma coisa bem simples. Além disso, você tem também a questão de carregar ou não o painel, tá bom? Então tem esse aqui, ó, Load Panel, você consegue carregar o painel ou não carregar o painel. Se você colocar como falso e der OK, percebam que o painel vai sumir, tá vendo? Ele some o painel e fica só as informações de texto aqui do lado. Cara, isso simplifica bastante o visual e principalmente quando você quer testar. Quando você vai rodar o backtest no testador de estratégias aqui do MetaTrader, a questão do painel muda completamente a performance. Cara, muda muito, mano. Então, eu te recomendo, se você for colocar no testador, você utilizar essa opção de não carregar o painel, tá bom? E aí, Rafa, como que eu faço então para mudar, para voltar aqui, porque não tem mais o botão de configurações, não tem mais o botão de fechar, não tem mais o toggle, não tem mais o painel lateral aqui, como é que funciona? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui no canto superior do gráfico que o EA está adicionado e tem esse chapéuzinho aqui, ó, você dá 2 cliques e ele vai abrir as configurações. E aí, se você colocar de novo o painel como verdadeiro, deu OK, ele vai carregar o painel. Conseguiram entender? Se você tiver com o painel desligado e quiser colocar o painel, é só você vir aqui nas configurações, dar 2 cliques aqui e coloca o painel para poder carregar como verdadeiro aqui nesse parâmetro. Além disso, na versão 1.1 eu trouxe uma versão sem a DLL, cara. Porque olha só, quando você vai rodar o robô dentro da loja do MetaTrader 5, ele não pode ter DLL. E a gente usa essa DLL justamente como para ter acesso às teclas de atalho, tá bom? Então, por exemplo, esse botão aqui, ele nada mais é do que uma área clicável no gráfico com uma tecla de atalho. Então, quando eu clico em cima desse botão aqui, que eu clico nele, ele reconhece o clique nesse quadrante do gráfico e ele aciona uma tecla de atalho, que é a tecla F7. Se eu apertar aqui no meu teclado F7, vai abrir as configurações do EA do gráfico selecionado. Olha só, repare que aqui esse gráfico ele tá meio azulzinho aqui em cima. Não sei se vai dar para ver no vídeo, acho que vai. E aqui tá branco. Se eu clicar aqui, ele fica azulzinho e esse aqui fica branco. Isso significa que esse gráfico está selecionado. Aqui embaixo também, ó. Percebem que ele fica selecionado aqui. Se eu clicar nesse, ele vem aqui para baixo. Quer dizer que esse gráfico está selecionado. Se eu clicar F7, ele vai abrir as configurações desse A, ó, que é o número mágico 1. Tá vendo aqui? Número mágico 1. Se eu selecionar esse daqui e apertar F7, ele vai abrir as configurações desse EA aqui, que é o número mágico. Aqui, ó, 21, 08, 25, tal, que é o que eu coloquei da data. Beleza? Então, quando você aperta o F7, ele abre as configurações do EA que está anexado ao respectivo gráfico que você está usando. Beleza? E aí, esse botão aqui, ele nada mais é do que uma tecla de atalho. Essa área do gráfico, eu reconheço essa área clicável, e aí quando eu clico aqui, ele dispara um evento na plataforma que aperta a tecla F7 e abre as configurações do EA. E para eu poder fazer esse esquema todo de tecla de atalho e tudo mais, eu preciso de uma DLL. E aí o EA importa essa DLL do Windows, só que na loja do MetaTrader e também na VPS do MetaTrader, não é possível você rodar robôs que usam DLL, porque pode ter uma série de problemas. Tá? Uma DLL pode ter um código malicioso, pode ter, sei lá, qualquer coisa. E aí a MetaQuotes não permite que você importe para a loja ou importe na VPS robôs que utilizem DLL. Então, já está disponível já a versão 1.3 do robô sem a DLL, tá bom? O robô que não tem a DLL não vai funcionar as teclas de atalho, beleza? Então, se você clicar aqui no xizinho
ou aqui na engrenagem, não vai funcionar. Aí você tem que fazer tudo via configuração padrão. Para você poder abrir o EA, você tem que vir aqui, dar 2 cliques. Para você poder excluir ele, você pode vir com o botão direito e vir aqui em Expert Advisors, vai abrir esse menuzinho aqui dos robôs, ó, e aí você remove eles, ou então você simplesmente vem aqui no seu navegador, nas contas, e você exclui ele aqui, ó, remover o robô. E aí ele vai excluir o seu EA, vai desanexar o seu EA do gráfico, beleza? Essas aqui foram as alterações da versão 1.1, tá? Só recapitulando, a gente tem a questão de operar 24 horas, tem de colocar trava apenas para ele comprar, apenas vender ou comprar e vender. A gente corrigiu o problema da fonte, você tem a opção de carregar ou não o painel, e também temos a versão sem DLL do EA. E aí você pode carregar essa versão na VPS aqui da MetaQuotes ou em qualquer outra VPS que exija que o robô, que o EA não tenha DLL, tá bom? Já na versão 1.2 nós tivemos outras melhorias, e aí foram questões mais visuais e mais estéticas, mais de questão de utilização do usuário mesmo, sabe? A principal delas foi a questão da correção das travas de alerta, que é o seguinte: toda vez que ele chegava na trava de ganho ou de perda, que ele ficava estopado, ou que ele batia a meta de ganho, de 5 em 5 minutos ele apitava, ele dava um alerta. Cara, isso me irritava, porque eu tô fazendo as coisas aqui, e aí ele dá o gain. E aí de 5 em 5 minutos ele fica pitando, eu tinha que desanexar o robô do gráfico, eu tinha que tirar o robô do gráfico. Isso me irritava, cara, porque eu não gosto que o negócio fica pitando toda hora. Eu gosto de trabalhar, bicho, no silêncio aqui. Eu não ponho nem música de fundo, às vezes eu ponho uma música bem baixinha, mas fico ouvindo meia hora e depois me irrita também, porque eu gosto de me concentrar sem música, sem barulho, sem nada. Eu gosto de ficar focado aqui, trabalhando, programando, fazendo as coisas. Isso me irritava muito. E aí eu verifiquei o código, rodei tudo certinho e coloquei uma trava para que ele não fique sinalizando várias vezes. Então, quando o EA for anexado no gráfico, ele vai rodar essa trava. Se a meta de ganho do dia não tiver sido batida ainda, ele vai continuar operando. Se tiver sido batida a meta de gain ou de stop do dia, ele vai habilitar essa trava e ele não vai mais fazer nenhuma operação e não vai mais também dar nenhum sinal, não vai gerar nenhum alerta. Só vai gerar se você aumentar o seu gain ou o teu stop, que aí ele vai voltar a operar, ele vai resetar a trava, vai voltar a operar e aí você vai ter a notificação de novo caso ele bata a meta de gain ou de loss, beleza? E ligado a isso, nós temos também a questão do toggle aqui, que é justamente esse botãozinho aqui, ó. Ele fica verde para quando o robô está operando, quando o robô está ativo, e vermelho para quando o robô está desligado. Isso, cara, é algo específico desse A aqui. Vocês viram que eu mudei, eu desliguei ele e não alterou em absolutamente nada esse A aqui, tá bom? Se eu ligar ele de novo, ele vai funcionar só esse A. Isso daqui é algo específico desse robô que está aqui nesse gráfico, tá bom? Então fique esperto por causa disso. Se eu ligar, ele vai colocar as ordens. Se eu desligar, ele vai cancelar tudo, vai fechar tudo e vai pausar esse robô. E aí o que acontece? Antes, essa trava, esse toggle aqui, se você tivesse alguma trava, alguma coisa, ela não respondia a isso. Ela ficava totalmente aleatória, as travas e as condições do código. Agora, se você por algum acaso tiver alguma trava ativada, se o seu robô tiver com o AlgoTrade desabilitado, cara, qualquer coisa que estiver impedindo o robô de operar, esse toggle aqui vai ficar vermelho. Ele não vai ficar verde, não vai ficar habilitado, tá bom? Ele vai estar vermelho, sinalizando de que o teu robô está desabilitado, o teu robô não está rodando, beleza? Se tiver verde, quer dizer que o teu robô está ok, está rodando. Vocês estão vendo que ele está posicionando as ordens, quando eu desligo ele cancela as ordens, e às vezes dá um delayzinho, porque esse cancelamento de ordens roda tique a tique, tá bom? Não roda por tempo. Então é preciso que haja um novo tique ou uma nova negociação para que ele rode o robô e atualize as ordens, tá? Então, se eu ligar, ele vai colocar as ordens, se eu desligar, e se tiver qualquer trava de gain, se a trava de gain, se a trava de stop, se a trava de horário, se qualquer outra trava que tem aqui dentro do código, ela tiver ativa, o robô vai ficar vermelho. Você vai tentar habilitar e você não vai conseguir habilitar. E isso daqui está somado a uma outra trava, que é a seguinte, ó. Reparem que aqui a gente está com 250, né, de resultado diário. E aqui a minha meta está como 500. Eu vou colocar como 200, só para ele habilitar a trava, ele vai me dar o alerta. Ó, me deu o alerta, trava de ganho ativada. Beleza. Ele não vai me dar mais essa trava. Ele me deu a trava porque eu mudei a configuração no robô e ele ativou a trava. Antes a trava estava desativada, agora a trava está ativada e aí ele me dá o sinal. Se eu colocar aqui, ó, para ele habilitar, ele vai me dar essa mensagem de erro aqui, ó. Atenção, a trava de ganho está ativa. Deseja mesmo habilitar o AlgoTrade? Para continuar operando, ajuste os parâmetros de Take Profit Stop Loss nas configurações do IA. Então ele não permite que você opere mesmo
você ligando o robô. Cara, ele não vai fazer nada. Viram só? Ele inclusive desliga o robô. Então, se eu ligar aqui, ele vai de novo me dar aqui o sinal da trava de ganho. Se eu apertar OK, ele vai manter o meu robô desligado. Ele não vai permitir que eu opere. Isso aqui é uma trava de segurança, tá bom? Além disso, também é uma trava de sinalização para que você não queira buscar muito, porque meu pai sempre disse que quem quer muito traz de casa, irmão. Então, olha só. Se ele bateu a meta de gain, cara, Deus abençoe e até amanhã, beleza? Se bateu a meta de loss também, Deus abençoe e até amanhã. Amanhã é um novo dia, tem infinitos dias pra gente poder operar. O robô tá rodando, cara, 100%, não tem motivo para você querer fazer muito. E é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Pessoal, usem um alvo financeiro. Se você tem R$1.000 na corretora, não queira ganhar 500 conto. Meu. Cara, é muito pouco provável você conseguir. Pode ser que você bata isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas, cara, você manter uma consistência de 50% do teu capital por dia é muito pouco provável, irmão. Então obedeça o teu gris, obedeça o teu gerenciamento de risco. Tá aqui, ó, o robô bateu a meta, ele não vai ligar de novo. Tá aqui, ó, trava financeira ativada. E fazer os ajustes aqui no teu EA, aumentar a tua trava de ganho, beleza? Aí ele fica ativo de novo, tá bom? Isso aqui é uma trava de segurança importantíssima pro seu EA. Importantíssima mesmo. Cara, não leve isso aqui com pouca consideração, não, tá bom? Considere isso aqui como algo importante que você tem que seguir, que você tem que acompanhar, beleza? No grupo mesmo hoje, teve um rapaz que falou assim, cara, justamente hoje eu mudei o meu alvo financeiro, eu dobrei a meta, né? O robô tava uma semana batendo a meta. Aí eu dobrei a meta e justamente hoje que eu dobrei a meta, ele não bateu a meta. Ele ficou negativo. Aí eu falei, mano, né, não tem muito que a gente possa fazer. A gente não sabe como que o mercado vai agir, como que o mercado vai trabalhar. Então é muito importante você ter metas específicas, tanto de ganho quanto stop. Nesse caso aqui, o nosso EA está configurado para stopar na última banda do canal. Então ele não tem um stop financeiro do dia, ele tem um stop na última banda do canal. Se o mercado tomar um direcional, meu amigo, a nau vai entrar. Não tem o que a gente questionar. É um setup de gradiente, você tem que ter noção disso. Em compensação, cara, os dias que ele vai te pagar são muito mais do que os que ele vai te estopar, obviamente. Tá bom? Então fica com isso em mente, beleza? Bom, vamos lá. Depois do toggle da nossa janela de alerta, aqui que vocês já entenderam, a gente adiciona também o painel secundário, que é um painel de análise financeira. Tá? No primeiro painel, da primeira versão, que essa aqui é a versão 1.2, o painel tinha algumas informações a menos. Mas essa aqui já é a versão, tá 1.2 aqui, mas já é 1.3, tá? Essa versão aqui é 1.3, não é 1.2 não, beleza? Depois eu preciso corrigir o texto aqui, quando eu disponibilizar o pessoal já vai estar com um textozinho aqui corrigido, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu mudei aqui também. Tá 1.2, é isso mesmo, eu esqueci de mudar aqui a versão. Mas essa aqui já é a versão 1.3, tá galera? Então vamos lá, aqui no painel secundário, a gente tem uma análise financeira do EA. Então aqui a gente tem um drawdown máximo, qualquer valor que está aqui é um valor negativo. Por exemplo, aqui no índice, ele ficou menos 186, tá bom? Esse valor aqui é um valor negativo, ele ficou menos 186 reais. Tá? Deixa eu tentar puxar aqui aonde foi que o índice deu a puxada. Ó, aqui, ó, perceba que ele comprou aqui e ele saiu, essa operação de compra dele aqui, cara, veio sair aqui embaixo, ó. Então ele deve ter pego aqui uns 500 e pouco, quase 500 e poucos pontos aqui, ó. Essa pernada de baixa aqui foi a pernada que deu esse drawdown. E percebam que mesmo com esse drawdown, mesmo desse jeito, ele ainda continua com 147 reais. Mesmo com esse drawdown inteiro aqui, tá bom? Ele continua com esse lucro. Então, como eu comentei com vocês, a VWAP ancorada, ela diminui drasticamente o drawdown do robô. Cara, diminui muito o drawdown. Isso aqui foi uma sacada muito bacana, porque ela trouxe essa vantagem muito grande para esse robô, que é a diminuição drástica do drawdown do robô, cara. Diminui demais. E aí, olha só, esse drawdown máximo aqui, ele é do topo do robô até a mínima do robô. Então, por exemplo, o run-up dele, que é o máximo que ele atingiu, ele foi de 184 reais. Então, o valor máximo que ele atingiu foi 184. Esse drawdown máximo é de 184 até o menor valor que ele atingiu, que não tá aqui, cara. Eu preciso colocar esse valor. Já fica aí, na próxima versão, na 1.4, já vai ter o valor mínimo do robô, que é, no caso, o loss máximo, né? A máxima estimativa seria o MAP, a máxima, o MENA, a máxima, que seria a máxima estimativa negativa, se não me engano. Enfim, eu vou colocar aqui o valor mínimo que ele atingiu. Se tem o run-up, vai ter o rundown também, vou colocar o rundown máximo aqui também, que é o valor mínimo que ele atingiu. Então, esse drawdown, ele calcula o valor do run-up, o topo, até
o mínimo que ele atingiu foi uma diferença de R$ 186. Provavelmente ele deve ter ficado praticamente zerado. Ou tipo assim, ele estava com R$ 100, ficou com menos 86 e depois ele já voltou para 147. Tá? Provavelmente foi isso que aconteceu. Sinceramente, eu não acompanhei durante o dia. Não tem sentido você ter um robô operando e você ficar acompanhando de olho na tela aqui, vendo o que ele tá fazendo. Tá? Apesar de que você tem que olhar de vez em quando, mas aqui, cara, eu tenho uma segurança muito grande nesse robô. E nesse setup eu sei que ele vai performar de uma maneira muito boa. Então essas são as duas primeiras informações aqui do nosso painel de análise financeira, o nosso painelzinho secundário. Eu tenho um drawdown máximo, qual foi a queda máxima, a desvalorização máxima nessa janela, do máximo do run-up até o máximo que ele ficou negativo, beleza? Depois a gente tem a maior posição, quer dizer que aqui no dólar, por exemplo, hoje ele ficou posicionado em até 3 níveis, que ele pegou 1, 2, 3, foi o máximo, e aqui no índice ele ficou em 5, então ele pegou 1, 2, 3, 4, 5 níveis, e ele não teve uma posição maior do que 5 níveis. A quantidade de trades que ele realizou hoje, então aqui ele fez 70 operações, aqui no dólar ele fez 21. Os custos, aqui está 34,50 e eu deixei aqui zerado justamente para vocês poderem ver o seguinte. Aqui nos custos, se eu não colocar nenhum custo aqui nas configurações do EA, ele não vai exibir nenhum custo, obviamente. Tá bom? Então aqui, ó, como os custos estão zerados, ele não exibe nenhum valor aqui. Já aqui, como eu preenchi a informação com custo, ó, 0,25 que é o custo para o índice, e lembrando que isso aqui é para cada pernada, tá? Então, quando você compra, você paga uma taxa, quando você vende, você paga outra taxa. Então, um trade são duas pernadas, uma pernada de entrada na operação e uma pernada de saída da operação. Beleza? Se você entrou comprado, para você sair da sua compra, você tem que vender. Então, é 25 centavos a compra, 25 centavos a venda, total de 50 centavos por operação no mini índice. No dólar, se eu não me engano, da última vez, é 1,25. Então, é 1,25 para você entrar e 1,25 para você sair. Consequentemente, são 2,5 pontos por operação, beleza? Então, aqui no dólar, se eu vier aqui e preencher a informação dos custos, naturalmente eu ponho 1,25. É ponto, não é vírgula, tá bom? Você tem que pôr 1,25, ok? Ele vai recalcular o painel e vai me dar aqui as informações de custos. Então, 21 operações, eu tenho R$ 50 de custo. E aqui a gente tem um saldo bruto, que são todas as operações que o robô fez, menos os custos. Então, aqui no resultado diário, eu subtraio os custos das operações. Aqui é o resultado líquido. Aqui no bruto, eu tenho o valor total das operações. Se você bater um filtro aqui no histórico, você vai ver que ele vai ficar esse valor aqui de 182 para o índice e 275 para o dólar. E aqui na performance, a gente tem as operações de vencedoras, as operações que foram positivas, as operações que foram negativas e a performance do robô em percentual. Então, quer dizer que aqui no índice, por exemplo, nós tivemos um total de 71 operações, sendo que 55 foram de gain, tiveram um resultado positivo, 12 foram de loss, tiveram um resultado negativo, e isso aqui dá um total de 82% de assertividade das operações do robô. E aqui para o dólar é a mesma coisa, ó. Tivemos 21, tem 17 operações de gain, uma operação de loss, que dá um total de 94%. Aqui vai ter uma diferença que é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou expandir um pouco essa tela aqui. Porque não bate o número, né? Se você parar para pensar aqui, o número não bate. Então, 17 com 1, 18, sendo que eu tive 21 operações no dólar. Por que isso? Percebam que aqui a gente tem essas operações aqui, ó, que estão em branco. Isso aqui significa que a operação ela foi aberta pelo EA, mas não foi fechada pelo EA. Tá? Provavelmente eu estava programando e eu devo ter compilado o arquivo, devo ter tirado o EA do gráfico, devo ter fechado a plataforma, enfim, eu fiz alguma coisa aqui que ele fechou essas duas operações aqui, mas não fechou elas pelo EA, não fechou elas pelo robô. Então, essas operações aqui não são computadas aqui dentro desse parâmetro de performance aqui, tá bom? Só as operações que são fechadas, que estão invertindo aqui, que são abertas e fechadas pelo EA. E aí, isso daqui dá uma discrepânciazinha se você estiver rodando, se você compilar, se você tirar ou fizer qualquer coisa, vai dar uma diferença, mas se você não fizer que nem eu, se você não compilar o EA, ou se você não fechar ele abruptamente, não fechar a plataforma, enfim, qualquer coisa, não vai dar diferença, tá bom? Então essa diferença que dá por conta justamente de eu ter fechado a plataforma. Quer ver, ó? Tem 1, 2, 3, 4 operações aqui que estão em branco. Então isso vai dar uma diferençazinha aqui nas informações que estão passadas aqui na performance, tá? Para fazer esse filtro, eu uso o ativo, o EA. Se é uma operação de saída,
tá? Porque eu não quero pegar operações de entrada, nem quero pegar operações de swap, nem quero pegar operações de qualquer outra coisa. Então eu faço uma operação de saída e filtro pelo número mágico do EA. Então se eu, por exemplo, compilei o código e ele fecha de forma forçada a posição, na saída da posição, porque no MetaTrader você tem uma característica, você tem o deal in e o deal out. Então, tipo, esse out, ele são várias informações que você guarda do EA, cara. É muito complexo o bagulho, é muito top. E aí, nesse in, ele é aberto pelo EA, tanto que tá aqui, ó, ID do EA. Só que no out, se por algum acaso eu fechar na mão, vier aqui em negociação e fechar na mão aqui uma posição, seja ela qual for, no out eu não vou ter essa informação do EA. Consequentemente, ele não vai computar aqui, tá bom? Porque eu tenho esse filtro, tá? Então isso é uma coisa que eu precisei colocar para ele poder calcular certinho e eu garantir que ele vai pegar todas as operações do respectivo EA, beleza? Então tem esse filtro, por isso que às vezes pode ser que dê uma diferençazinha aqui, tá bom? E aí, por final, a gente tem o saldo da conta. Já se explica por si só, é o saldo total da conta. Então, se você vier aqui em histórico, ele vai pegar todas as informações de todas as operações que foram fechadas, que estão fechadas, e vai mostrar aqui, sendo que você tem um saldo de R$ 436 total aqui dos dois robôs operando. Beleza? Então, se você faz operação manual com EA, com qualquer outra coisa que você faz, aqui vai mostrar o saldo da tua conta, do teu terminal, tá bom? Que você está operando. Então, vai pegar todas as tuas operações e vai mostrar aqui em saldo da conta, beleza? Isso aqui é para você poder saber, cara. Tipo, às vezes você tá só com $1, às vezes você tá olhando só o dólar e o índice tá operando aqui no background, e aí você consegue acompanhar, poxa, eu já fiz 275, 225 aqui no dólar, mas eu já tenho na conta 436, quer dizer que o índice tá operando, tá mandando bem aí. Então, pessoal, essas são basicamente as alterações da versão 1.2. E, para finalizar, na versão 1.3, eu resolvi alguns problemas das travas financeiras que não estavam sendo resetadas quando mudava o dia. Então, a partir de agora, na 1.3, quando muda o dia, você não precisa tirar o robô do gráfico, nem ligar e desligar, ele já vai resetar essas travas automaticamente. E também adicionei essas novas informações aqui no painel, que é a performance, o saldo bruto e o saldo da conta, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam isso daqui, eu espero que isso aqui faça diferença para vocês. Cara, o robozinho tá muito top, enquanto eu tô fazendo o vídeo aqui, vocês estão vendo ele operar, vocês estão vendo ele tirar a ordem, posicionar a ordem, pegar take, bater take, aumentar a posição, entrar e sair, vocês estão vendo aqui, eu tô gravando, ele tá rodando ao vivo para vocês, sem nenhuma alteração, sem nenhuma dificuldade, sem nada, tá bom? Cara, tá muito top isso daqui, pessoal. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam esse conteúdo, espero que vocês tenham bons resultados com esse robô, tá? Se você quer testar esse robô na sua conta demo, deixar ele rodando alguns dias para você ver como é que ele funciona, ver como que ele trabalha na sua conta aí, tá aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download desse app. Então, cara, o download é gratuito, você pode baixar ele. Aí você precisa importar o indicador, importar o EA, instalar na sua plataforma e colocar ele para rodar. É bem simples, tá bom? Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, aqui em algum lugar, e aí você vê esse vídeo que eu mostro passo a passo de como que você faz para importar e instalar o EA na sua plataforma, tá bom? Bem fácil, cara, bem tranquilo, não tem segredo, não tem nenhuma dificuldade. Entra no link, se cadastra lá certinho, bonitinho e tal, faz o download, instala o robô na sua plataforma e põe para rodar, faz os testes para você ver como que ele tá filé do boi. E aí, se você quiser colocar ele para rodar na sua conta real, naturalmente nós temos o Drive, no qual estarão disponíveis não só esse, mas todos os demais robôs e indicadores para o MetaTrader 5, tá bom? Quem tem um Drive Nelogic consegue fazer os testes demo, tá disponível lá no Drive Nelogic, tem uma pasta chamada MetaTrader 5, você entra nessa pasta e aí tem os EAs para você poder testar na conta demo, tá bom? Se você quiser operar em conta real, aí você precisa adquirir o upgrade para o Drive do MetaTrader 5, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição também o link para você, caso você tenha interesse, se você queira dar esse suporte para a gente, honrar o nosso trabalho e fazer com que a gente permaneça gravando esse vídeo, gerando conteúdo para vocês aqui. Eu agradeço muito a força, agradeço muito quem teve o interesse, quem já adquiriu, cara, uma galera fez o upgrade porque eles perceberam que isso aqui realmente é uma ferramenta diferenciada. Cara, você pode olhar no mercado aqui, se você achar um painel mais bonito que esse daqui, cara, se achar um painel mais da hora, um robô que tá funcionando redondinho desse jeito aqui, cara, merece um prêmio, tá bom? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, espero que traga bons resultados para vocês, beleza? Tamo junto, não esquece de dar aquela força, dar aquele suporte com like, curtindo, compartilhando e, obviamente, adquirindo também o nosso acesso, que lembrando, é vitalício. Você tem direito a todas as atualizações, todos os futuros lançamentos, tudo aquilo que nós disponibilizarmos, seja para o Profit,
ou para analógica, cada um dentro do seu respectivo drive, beleza? Tamo junto, meu querido, um forte abraço e bora pra cima, vamos que vamos, é nóis!